Meu nome é Cleonice Mota, sou professora do Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina UFMG, e com área de atuação na cardiologia pediátrica e fetal. E na aula de hoje nós vamos abordar o tema Fundamentos Semiológicos do Exame Cardiovascular na Criança. Apesar dos avanços tecnológicos, principalmente dos métodos de imagem, os dados semiológicos continuam como a base do diagnóstico. Por isso, os demais métodos de investigação são chamados de exames complementares. Na análise dos diversos segmentos do exame da investigação semiológica, a criança, um indivíduo em crescimento, apresenta várias particularidades em relação ao adulto, desde os dados vitais até a ausculta. E cada segmento deve ser analisado nessa ordem e todos eles são complementares para o segmento anterior e importantes para o diagnóstico final, bem como a sua relação com os achados do exame de outros sistemas. Qual a importância da palpação dos pulsos? Já foi falado que os pulsos arteriais são a voz do ventrículo esquerdo para dedos bem treinados. Quando palpar os pulsos, sempre deve-se palpar os dois pulsos nos membros superiores e os pulsos de membros inferiores. No adulto, o pulso radial é mais utilizado, mas devido à pequena dimensão dessa artéria, principalmente na criança pequena, o pulso braquial é mais adequado para avaliar as suas qualidades. Deve-se palpar comparativamente os pulsos dos membros superiores, os pulsos dos membros inferiores, direito e esquerdo, e depois a comparação entre um pulso superior com um inferior. Esse pulso deve ser palpado com a ponta dos dedos, porque a base dos dedos ou a parte superior da palma da mão é mais adequada para palpar os choques precordiais e os frêmitos. Deve-se investigar várias qualidades do pulso, como ritmo, frequência, amplitude. Pulsos de grande amplitude são aqueles em que a ascendência do pulso é muito rápida e a descendência também muito rápida. Isso resulta no impacto forte na polpa dos seus dedos. Pulsos nos indivíduos rígidos com amplitude normal, a ascendência suave e o contorno do fluxo também do pulso é normal. Duas características são importantes na palpação do pulso para avaliar se existe alguma obstrução da aorta nos seus três níveis, ascendente, crossa e descendente. Se eu tenho uma coarctação de aorta, que é mostrada aqui numa figura de ressonância magnética, o lugar mais frequentemente acometido é logo após a emergência da subclave. Então, nesses casos que existe uma obstrução nesse local, eu vou ter pulsos mais intensos na parte superior, porque aqui eu vou ter uma pressão aumentada em relação à área pós-coarctação, e vou ter um atraso do fluxo ao passar pela área coarctada, ocasionando um atraso de pulsos de membros inferiores em relação aos pulsos de membros superiores. Portanto, na coarctação, quando existe pulso em membro inferior, porque ele pode estar ausente nos casos mais graves, os pulsos são assimétricos, ou seja, mais intenso superiormente do que inferiormente, e são assincrônicos, eles batem em tempos diferentes. Existe um pequeno atraso do fluxo ao passar pela área coarctada. Ao analisar os eventos que ocorrem na superfície do tórax, superfície anterior do tórax, é importante que se tenha em mente a posição do coração, a posição intratorácica do coração. Então, 2/3 do coração estão situados no hemitórax esquerdo.
O coração apresenta a ponta voltada para o lado esquerdo no ângulo em torno de 45 graus. Além disso, o coração é horizontalizado, fazendo que, com isso, o ventrículo esquerdo se coloque mais anteriormente e os átrios mais posteriormente. O ventrículo mais anterior é o direito, que ele se apoia no diafragma. E o ventrículo à esquerda dele, que é o ventrículo esquerdo, ele tem uma posição mais anterior. De forma que eu vejo primeiro o ventrículo direito, depois, posteriormente, a última câmara é o átrio esquerdo, e entre eles, à esquerda o ventrículo esquerdo e à direita o átrio direito. Como o ventrículo direito e o átrio esquerdo estão localizados na frente de uma área mais extensa, numa projeção antero-posterior, eu não vejo o ventrículo direito, só na posição lateral. E também toda a área cardíaca encobre o átrio esquerdo, que está localizado posteriormente. Desse ventrículo esquerdo emerge a aorta, que emerge à esquerda, e a área ascendente da aorta, ela emerge para a direita, de forma que o evento ocorre à esquerda, na válvula aórtica, mas o meu foco aórtico, ele fica em cima da aorta ascendente. O ruído acontece aqui e é transmitido pelo vaso. A artéria pulmonar, que está ligada ao ventrículo direito, ela é mais anterior, igual ao seu respectivo ventrículo de origem. Ela emerge à direita e o foco pulmonar localiza-se à esquerda, porque ele é localizado em cima do tronco. Essas duas áreas valvares são muito internas e o estetoscópio colocado no tórax fica mais próximo dos eventos se colocado nas áreas clássicas de ausculta pulmonar e aórtica, respectivamente. Nessa projeção em PA, o primeiro arco que eu vejo é a aorta descendente. O segundo arco é a artéria pulmonar, que aparece mais anterior que o átrio esquerdo, que não é visibilizado. E o terceiro arco é o ventrículo esquerdo. Como o ventrículo direito é anterior e ele está apoiado no diafragma, a parte mais aguda do coração, que é o átrio direito, é esse contorno visto à direita. Acima dele eu tenho um outro contorno, que é a aorta ascendente. O átrio esquerdo, que não é visibilizado, mas se ele tem um crescimento acentuado, ele cresce atrás do coração, por ser uma câmara esquerda, e eu posso visibilizar o quarto arco. Então, primeiro arco, segundo arco, terceiro arco, quarto arco, sempre patológico. O crescimento desse átrio para a direita vai fazer que eu veja um duplo contorno, átrio esquerdo e átrio direito. Essa conformação do coração dentro do tórax, vista no adulto, ela é diferente na criança e modifica com o crescimento. Duas características alteram essa forma do coração, essa posição do coração. Uma é a forma do tórax. Na criança o tórax é arredondado, diâmetro anteposterior e lateral são semelhantes, porque as costelas estão o arco costal está em elevação máxima, e ele não tem aquele movimento de alça de balde, por isso a conformação circular. À medida que a criança vai crescendo, começam os movimentos de alça de balde e aquela respiração, que com essa conformação torácica é predominante abdominal, ou seja, depende muito do diafragma, as costelas vão iniciando o movimento de descida e subida até o tórax atingir essa conformação elíptica. Quando eu tenho um coração num tórax arredondado, ele vai ser, obviamente, mais horizontalizado, porque o diafragma, que está abaixo do ventrículo direito, vai manter esse coração horizontalizado com uma posição
da ponta do coração mais superior. E à medida que a criança cresce e muda o padrão respiratório, que aí ele começa com um padrão dependente também dos arcos costais, essa ponta ela desce no sentido horário. Então, o que nós podemos ver, por exemplo, numa definição de localização do ictus cortis, que é a projeção da ponta do coração batendo no tórax. Esse ictus vai se localizar no recém-nascido em torno do terceiro espaço intercostal por causa da horizontalização do coração. À medida que a criança vai crescendo, o ictus vai se deslocando no sentido horário do terceiro lactente no quarto, adulto no quarto quinto. Então, o ictus ele muda com o crescimento da criança e com a conformação torácica e com o padrão respiratório de cima para baixo, de fora para dentro. Qual que é o mecanismo desse batimento que nós chamamos também de impulso apical máximo? O coração, na contração, ele tem 3 movimentos. Um é a contração isométrica, que comprime a massa sanguínea. Outra é uma compressão que existe no seu eixo longo, então é uma compressão longitudinal. E o terceiro movimento é uma rotação do coração no seu próprio eixo. A ponta do coração roda no sentido anti-horário e a base do coração roda no sentido horário, de forma que existe uma torção. Com esses 3 movimentos, o coração que já tem a sua ponta mais próxima do gradil costal, por causa da sua horizontalização, a borda do ventrículo esquerdo bate no gradil costal e externamente esse movimento é caracterizado por uma impulsão que nós chamamos de ictus cortis. Esse ictus, a localização vai nos dar a posição do ventrículo esquerdo. Se ele está localizado de acordo com a faixa etária, como eu disse anteriormente, seria um coração de diâmetro normal, com ictus localizado na sua posição esperada para a faixa etária. Mas se esse ventrículo esquerdo dilatar, essa dilatação vai ocorrer para fora e inferiormente. Então, nós vamos ter um desvio do ictus, por exemplo, que deveria estar no lactente em torno do quarto espaço intercostal, um desvio para fora da linha hemiclavicular e para baixo do quarto espaço. É importante também analisar a presença do ictus não só no ventrículo esquerdo, no hemitórax esquerdo. Lembrar que na destro cardíaco, o coração tem a ponta voltada para a direita, o ictus se localiza no hemitórax direito. Outras impulsões também podem ser encontradas. Se eu tenho um aumento ou uma hipertrofia do ventrículo direito, na sua contração, ele vai bater no gradil costal, abaixo do externo, na região paraesternal esquerda e apêndice tifoide. Uma impulsão nessa localização me fala que esse ventrículo direito não tem uma dimensão normal. Com o cruzamento das 2 grandes artérias, que muda a posição dos focos, se eu tiver um batimento no tronco da artéria pulmonar, eu vou ter uma impulsão no segundo espaço intercostal, que está acima do tronco dessa artéria. Se eu tiver uma impulsão no segundo espaço intercostal direito, a seção do coração que está logo abaixo é a aorta ascendente. Então, eu vou ter uma dilatação da aorta ou uma hipertrofia da sua camada média. Além disso, dessa inspecção, eu palpo todos esses achados e também a palpação dos frêmitos faz parte da inspeção. Relação à ausculta cardíaca. Qual que é a melhor posição para o examinador? Ele sempre deve estar à direita do paciente. E o paciente deve se colocar em decúbito dorsal. É importante a iluminação que bate no tórax para que se possa inspecionar todas as impulsões,
por exemplo, o ictus cordis, não só a localização dele é importante, mas também a sua extensão, ou seja, qual a área que bate no tórax e vai me possibilitar ver a elevação na parede do tórax desse batimento durante a contração. Se eu tenho um coração de tamanho normal, o ictus vai ter um tamanho na criança em torno de 1 a 1,5 espaços intercostais. Ao contrário do adulto, que eu avalio, né, o tórax é maior, eu posso avaliar com polpas digitais. Outra alteração que eu vejo no ictus, além da localização, se o ventrículo esquerdo está dilatado, ele vai, na sua contração, impulsionar uma área maior do que a habitual contra a parede torácica. Então, a extensão desse ictus vai estar aumentada. O ritmo também pode ser visto pelo ictus, ou seja, cada impulsão do impulso apical máximo ocorre com intervalos diferentes. O ambiente silencioso é muito importante para a ausculta e também o estetoscópio, que deve ser de boa qualidade, lembrando que o diafragma ausculta sons de alta frequência, sons agudos, e a campânula é melhor para auscultar sons de baixa frequência, sons graves. Se a área, como a fúcula, é muito pequena e eu não consigo encaixar corretamente o diafragma, eu posso usar a campânula, fazer uma compressão mais forte, que a pele vai fazer o papel do diafragma. Em relação às áreas de ausculta, é importante lembrar que as áreas clássicas elas são utilizadas nos adultos. Nas crianças, devido à presença, a maior frequência nessa faixa etária, porque ou tem uma seleção natural ou eles são submetidos à cirurgia, as cardiopatias congênitas geram uma alteração da ausculta fora das áreas clássicas. Por exemplo, a coarctação da aorta, que nós discutimos anteriormente, como ela ocorre na aorta descendente, que é mais posterior, o sopro é mais bem ouvido na região interescapular, no dorso, e não no precórdio. Fístulas artérias venosas podem ser ouvidas na cabeça, no fígado, no pulmão. Ainda em relação à ausculta, a primeira bulha, desdobramento das artérias ventriculares, segunda bulha, desdobramento das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. Intervalo entre elas, a sístole, terço inicial, protossístole, médio, mesocístole, final, telesístole, que acontece também em relação à diástole. Bulhas acessórias podem estar presentes, como a B3, que ocorre na área de enchimento rápido do ventrículo. Enchimento rápido no terço inicial, enchimento lento no terço médio e contração atrial, que faz parte do da última parte da diástole, ela ocorre na telediástole. Eu tenho a B3 na protossístole porque o enchimento rápido, essa massa de sangue vai bater num ventrículo muito distendido, que sofre uma grande distensibilidade, e com isso eu ouço esse som da resposta do ventrículo ao impacto do sangue na sua parede. Se ele está dilatado, essa distensão é aumentada e a B3 é mais bem ouvida, porque na criança e no adulto jovem ela pode fazer parte do exame físico normal. A B4, que também é um ruído acessório, ela é sempre patológica e o mecanismo é a contração atrial, que vai se iniciar justamente na telediástole. Quanto às áreas de ausculta, B1 é mais bem ouvida na ponta, B2 é mais bem ouvida na base, B3 e B4 muitas vezes nós temos que modificar
a posição do paciente, colocá-lo em decúbito lateral esquerdo para que o coração se aproxime mais da parede torácica e, com isso, a gente possa ter uma ausculta mais adequada. Além disso, as bulhas devem ser analisadas em relação à sua fonese, são mais intensas, hiperfonéticas, menos intensas do que o normal, hipofonéticas. Por exemplo, se eu tenho hipertensão pulmonar, com a pressão muito aumentada nos pulmões, essa válvula pulmonar, ela vai fechar empurrada por essa pressão. Então, o fechamento dela se faz com maior velocidade e com maior impacto. Então, eu tenho uma bulha hiperfonética. Ao contrário, se eu tenho uma estenose aórtica, eu vou ter uma hipertrofia desse ventrículo para conseguir vencer essa dificuldade para abertura da válvula. Com isso, eu aumento a pressão dentro do ventrículo e a válvula aórtica, que se fecha do vaso para dentro da câmara ventricular, ela vai ser abafada pela pressão, ou seja, eu vou ter uma bulha hipofonética. Outra característica que deve ser analisada é relacionada aos desdobramentos de B1 e B2. Desdobramento de B1 pode ser um achado normal da criança e adulto jovem, porque existe um assincronismo da contração dos dois ventrículos. O desdobramento de B2, ele ocorre normalmente, que nós denominamos de desdobramento fisiológico. A primeira bulha é um único som, mitral e tricúspide ouvido como som único, mas a hora que o paciente inspira, os dois componentes da segunda bulha, o aórtico e o pulmonar, eles se distanciam um do outro e ele é ouvido como dois sons. Na inspiração, aumento do retorno venoso para dentro do átrio direito. Com isso, o volume que alcança o ventrículo direito é maior do que o volume que alcança o ventrículo esquerdo. Como a sístole é sincrônica entre os dois ventrículos, o ventrículo direito demora mais tempo para esvaziar, ou seja, ele tem um prolongamento da sístole e a válvula pulmonar fecha depois da aórtica. Na expiração, que não existe esse retorno, os volumes são semelhantes e as válvulas fecham-se ao mesmo tempo. Então, na inspiração, eu tenho desdobramento de segunda bulha, na expiração, ele é normal. Ele é único. Basta que o paciente inspire profundamente, nós podemos fazer essa manobra inspiratória, quando nós não conseguimos ouvir esse desdobramento que é fisiológico. Existem outros tipos de desdobramentos que são patológicos. Por exemplo, desdobramento persistente. O que é desdobramento persistente? Esse desdobramento acontece tanto na ins como na expiração. Por que ele é persistente e fixo? Ele é persistente e fixo porque o intervalo que separa o som do fechamento da aorta, da válvula aórtica, para o som do fechamento da válvula pulmonar, ele é sempre igual, tanto na ins como na expiração. O que é desdobramento persistente ocorre na inspiração e na expiração, mas ele é variável. Por exemplo, no caso de um bloqueio de ramo direito. Esse ventrículo é ativado mais tardiamente, então a sístole ventricular desse ventrículo esquerdo, ela termina antes do direito. O que é que acontece quando esse processo de diferença de esvaziamento ocorre na inspiração? Eu aumento mais o volume e retardo mais ainda o esvaziamento do ventrículo direito. Eu tenho um desdobramento inspiratório com uma distância mais aumentada do fechamento da aorta pulmonar. Na expiração, que eu não tenho excesso, a diferença de esvaziamento continua, mas o intervalo entre os dois componentes é menor. Aqui, o intervalo é igual ao da inspiração, é o que ocorre na comunicação interatrial.
que o fluxo que passa do ato esquerdo para o ato direito, através dessa lesão septal, ele é regulado, o volume dele é regulado pelo volume que entra nos atos. Quando eu tenho volume entrando pelas válvulas, pelas veias cava superior e cava inferior, o shunt diminui. Quando eu estou na expiração, o shunt aumenta, ou seja, o volume que fica em átrio direito no final e no ventrículo direito, ele é constante, ele é sempre o mesmo. Por isso, o desdobramento tem a mesma distância entre os componentes. Existe ainda o que a gente chama de desdobramento paradoxal. Um bloqueio de ramo esquerdo, que a ativação do ventrículo esquerdo ocorre depois do direito, portanto, essa sístole termina antes da sístole do ventrículo esquerdo. Mas, com o retorno venoso pelas veias cavas, o volume aumenta dentro do ventrículo direito e ele também tem um atraso. Como esse está atrasado? Pela estimulação atrasada. E esse está aumentado pelo retorno venoso, na inspiração eu ouço somente uma bolha. Na expiração, que eu não tenho retorno venoso, o fechamento das duas válvulas mostra o intervalo. Vocês podem ver que esse paradoxal é o contrário do fisiológico. Por isso, ele é denominado desdobramento paradoxal. Outra área diz respeito aos estalidos, ou cliques ou ruídos. Estalido de ejeção, que é protossistólico, ele acontece no início da sístole, ele ocorre na estenose pulmonar e aórtica. O que acontece é que essa válvula, ela está espessada com alteração da sua mobilidade. Durante o impacto do fluxo do ventrículo, do fluxo ventricular para essa válvula, ela tem a sua abertura limitada por causa do mecanismo de espessamento que não deixa que essa válvula atinja a parede do vaso com a sua abertura máxima. Então, ela começa a abrir e subitamente ela tem a distensão e a limitação da abertura. Com isso, a gente ouve o som do estalido. Seria mais ou menos semelhante ao que eu posso relacionar um lençol preso por pegadores num varal. Um vento forte atinge esse lençol, ele é levado na direção do vento, faz uma abóbada, faz um dome, que também a válvula faz essa abertura com as duas, com os folhetos em cúpula. E o que acontece? O vento continua empurrando o lençol, só que como ele está preso no varal, ele sofre essa limitação súbita de movimento e nós podemos ouvir o estalido do lençol com essa retenção abrupta. Outro tipo de estalido é o mesosistólico, que é visto no prolapso de válvula mitral, e o protodiastólico na válvula atrioventricular estenosada, que também sofre a limitação do seu movimento. Finalmente, o último item que nós devemos observar, porque ele é complementar aos anteriores, e os anteriores, eles abrem o caminho para o diagnóstico na hora que nós auscultamos os sopros. A primeira característica a ser avaliada é a sua localização, ou seja, o epicentro do sopro, onde que ele é mais intenso. Já que eu localizo onde ele é mais intenso, eu já vejo a sua intensidade, que pode variar de 1 a 6, considerando que a diferença do sopro grau 1 para o grau 2 é que o grau 2 é muito discreto, mas eu tenho certeza que eu posso auscultá-lo. O grau 1, ele é muito discreto também, e no início da ausculta eu tenho dúvida se ele existe ou não. A diferença entre o 3 e o 4, que são sopros mais intensos, é que o 4 tem frêmito, o 3 não.
E a diferença entre o 4, o 5 e o 6 é que o 4 eu preciso de apoiar toda a base do estetoscópio sobre a pele. No grau 5, basta a borda para que eu ouça o som, basta a borda do estetoscópio. E o grau 6 eu não preciso de tocar a pele para ouvi-lo. A fase do ciclo cardíaco, os sopros podem ser sistólicos, entre B1 e B2, diastólicos, entre B2 e B1, podem ser contínuos, como o sopro do canal arterial, que começa com B1, ultrapassa B2, ou seja, ele abafa B2 e vai até a B1 do ciclo seguinte. A diferença entre esse sopro contínuo e o cisto diastólico é que o cisto diastólico, na verdade, são dois sopros. O sistólico termina antes de B1, eu ouço bem B1 e depois começa o segundo. A posição, parte inicial da sístole e da diástole, proto, meso, ele pode ser protomeso, mesotele, e se ele ocupa toda a sístole, ele é chamado de holossistólico. Baixa, média, alta frequência. Baixa frequência, sons graves, mão esquerda do piano. Alta frequência, sons agudos, mão direita do piano. Ou seja, a vibração é muito maior. Eu posso ter os sopros diastólicos, geralmente são de baixa frequência. E os sopros, por exemplo, da insuficiência mitral, é um sopro de alta frequência devido à vibração das cordoalhas contínuas. Timbre ou qualidade é a qualidade do som. Se eu tenho um piano e um violino tocando em salas fechadas e eu ouço os dois sons, eles tocam em uníssono, mas eu ouço o som de quem é o piano e identifico quem é o violino. Ou seja, é a voz do violino. Então, o sopro ele pode ser áspero, pode ser rude, pode ser musical, pode ser aspirativo, como o sopro da insuficiência aórtica, ele começa intenso e diminui com o tempo, e é como se o ventrículo esquerdo, com baixa pressão, aspirasse o fluxo da aorta, gerando esse timbre. Pode ser empiado, sopro empi de gaivota, que é um sopro extremamente agudo. Ainda avaliando a qualidade dos sons, a configuração pode ser em crescente e decrescente, pode ser em platô e pode ser descendente como sopro aórtico. Aí vai depender da pressão e do volume das duas câmaras que estão em contato. Ejeção é o sopro que abafa a bulha antecedente. Por exemplo, o sopro da insuficiência mitral, ele começa junto com a bulha e, portanto, eu ouço a bulha abafada. O sopro da estenose aórtica, que é em crescendo e decrescendo, ele respeita o período de contração isovolumétrica. O sopro da insuficiência aórtica, ele abafa B2. Ele, portanto, é um sopro de regurgitação. Abafou a bulha anterior. Se eu uso todas essas qualidades do sopro, eu ainda posso contar com as manobras para facilitar a sua classificação. Por exemplo, a manobra de Ribeiro-Carvalho. Se eu tenho insuficiência mitral, o sangue vai do ventrículo direito para o átrio direito. Se eu mando o paciente inspirar profundamente, eu tenho o retorno venoso para o átrio direito, aumento o volume aqui e aumento, obviamente, o volume dentro do ventrículo direito. Então, com a inspiração, eu vou ter um maior volume de regurgitação. Esse sopro vai ser intenso. Ele aumenta com a expiração e diminui com a expiração. Fase respiratória, como vários sopros inocentes, e a posição do paciente. Um paciente com a regurgitação aórtica, se eu peço ao paciente para fazer a posição de cócoras, eu vou aumentar a resistência periférica e vou aumentar o influxo de sangue para dentro do ventrículo, ou seja, o sopro vai aumentar. E a terceira qualidade que eu tenho que analisar é a irradiação. Um sopro de estenose pulmonar, ele vai irradiar. Ele é ouvido, mais bem ouvido, aqui no segundo espaço intercostal direito, mas ele vai irradiar também para o espaço intercostal esquerdo por causa da bifurcação, e aqui eu tenho um ramo pulmonar. Um sopro de estenose pulmonar, ele vai ser ouvido nessa região, mas ele vai irradiar também para a bota esternal esquerda,
porque a aorta faz a crosta. Ele vai irradiar para o pescoço, porque eu tenho aqui as duas carótidas. E um sopro de regurgitação mitral, ele vai da região anterior para a região posterior. Como eu não posso passar meu esteto através do tórax, eu vou magiar e vou ver a irradiação desse sopro para a axila. Ele ocorre na área mitral e irradia para a axila. Com todas essas alterações, eu posso classificar o sopro em patológico ou orgânico, inocente ou funcional. Diferença de sopro inocente e funcional, que os funcionais, apesar de não ter uma lesão patológica que é fixa, por exemplo, uma anemia, gera um aumento da atividade simpática, uma taquicardia e uma reverberação maior do fluxo sanguíneo. Se eu trato anemia, esse sopro funcional vai desaparecer. Os sopros inocentes, eles se encontram mais frequentemente nas crianças e eles não modificam com tratamento e eles são considerados parte do exame físico normal. Muito obrigada.